Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Que bom que você está aqui de novo. Espero que esses vídeos, esses estudos, ministrações, essas palavras, esse estilo aí que eu tenha de alguma forma te edificado, te fortalecido, te ajudado de alguma forma. Porque a intenção desses vídeos que eu tenho feito, a única intenção é essa: que Jesus seja elevado, fortalecido nos corações de quem tem assistido esses vídeos. E espero que de alguma forma tenha te ajudado. E se isso tem acontecido, coloca um comentário aí pra mim, a mim saber se eu tô na direção certa, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito complicado, né? Poxa, eu lembro que em janeiro de algum ano, eu não sei agora se é 22 ou 23, meu pastor, o apóstolo Arcélio, aqui da Colheita Church em Teresópolis, me pediu para mim dar uma palavra que ele estava em viagem, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Isso já tem uns 2, 3 anos, essa palavra, que eu vou escrevendo por causa das vivências, das situações que eu tenho passado e venho colocado eh, à disposição através desse vídeo para ajudar as pessoas. Então, muitas das palavras que você tem assistido nesse vídeo tem 2, 3, 5, 4 anos, são situações no quais eu passei, tenho passado e tenho colocado aqui para ajudar alguém. Então, nosso tema é: por que Deus não ouve a minha oração? Forte, né? É, mas eu sei, se você ficar até o final, de alguma forma vai te ajudar. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que essa palavra vai ajudar essa pessoa também, então compartilhe. Se inscreva no canal, porque o número de gente que vem no meu canal não se inscreve é muito grande. Então se inscreva no canal, que isso ajuda. O YouTube ele leva para maior número de gente cada vez que tem maior relevância o vídeo, tá bom? Então curte, comenta, compartilhe e se inscreva. Isso vai ajudar muito o canal. Então, sem mais demora, vamos lá? Vamos partir para o nosso estudinho? Isso vai te ajudar hoje. Por que Deus não ouve a minha oração? Nossa, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus e parece que Deus não tem ouvido a minha oração. Então vamos lá? Vamos continuar, acompanha comigo aí, ó. Em algum momento da sua vida, você deve ter se perguntado isso. Talvez tenha sido no final do ano passado, no início desse ano, no meio, quando se questionou por que você havia orado e não aconteceu. Deus não me ouviu. Você pode ter pensado. Talvez tenha sido a sua oração na virada desse ano, como eu disse, mas como você sabe que Deus não ouviu, né? Como você sabe? Eu creio que Deus ouve todas as orações, mas a resposta dele pode ser sim, não ou espere. Escute isso para acalmar o seu coração. A resposta de Deus pode ser não, sim, espere. Eu creio por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo, que está lá diante de Deus, intercede por nós, como está em Romanos 8, que todas as nossas orações chegam diante de Deus. Mas se ele disse, olha só, você já deve ter se questionado isso. Ué, mas se ele disse que responderia tudo, ó, olha que diz em João 14:13, para a gente ficar mais em crise. E tudo quanto pedirdes em meu nome, né? Então, quando a gente ora a Deus, a gente ora em nome de Jesus, né? O macete da oração é quando a gente ora, a gente pede em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, né? Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim, isto farei. Olha só, isso farei. Mas como eu orei e não aconteceu? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso, a maior propaganda do reino é milagres que Jesus faz, né? Jesus ainda faz milagres. Os milagres não cessaram lá na Bíblia, ela continua. Se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo também esse vídeo, o maior milagre é você. Se você entregou a sua vida a Jesus, isso é um milagre dos milagres dos milagres. Eu, há 23 anos atrás, eu era um debochado, um ateu. E o Senhor veio em mim, me derrubou do cavalo e eu tive uma experiência, uma epifania. Tive uma revelação de Cristo Jesus. Então, o maior milagre é quando você se olha no espelho. Se você é de Jesus, esse é um milagre. Agora vamos lá, vamos continuar. Olha só, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário.
Eu vos escolhi a vós, outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. João 15:16. Ué, tudo que eu pedir, ele concede. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Ué, de novo, se eu pedir em nome de Jesus vai acontecer? Sim, ele disse isso. Ele não é mentiroso. Mas precisamos entender essas promessas à luz das diferentes passagens da Bíblia. Por exemplo, ele disse para nunca nos separarmos do nosso cônjuge, mas também afirmou que isso seria permitido em caso de infidelidade. Ou seja, ele qualificou a promessa. Então, a promessa tem uma qualificação que a gente vai entender agora, né? Alguma coisa precisa colaborar com ela. Vamos ver? Acompanha comigo aí. Antes de aprofundarmos, vamos refletir. Posso pedir tudo a Deus? E aí? Eu posso pedir tudo a Deus? Tudo que eu pedir a Deus vai acontecer? Pode mágica? Eu posso pedir tudo a Deus? Acompanhe comigo aí que vai te dar uma clareza. Talvez hoje, só esse texto aqui que a gente vai ler, vai te dar uma clareza que você nunca mais vai ter dificuldade em entender sobre as orações. Olha só, antes de aprofundarmos, vamos refletir. Posso pedir tudo a Deus? Por exemplo, poderia alguém pedir para que o casamento de outra pessoa terminasse porque ela quer ficar com o cônjuge do outro? Hein? Isso é válido? Isso está qualificado? Olha só, a oração, ela precisa. Isso é qualificação. Isso é motivo para a oração ser respondida? Vamos ficar mais claro? Ou poderia pedir para Deus matar alguém que fechou no trânsito? Isso seria válido essa oração? Está qualificada essa oração para acontecer? Ou poderia pedir a Deus para passar numa prova na qual não estudei nada, enquanto a vaga de quem estudou seria minha? Isso é válido? A resposta a essas perguntas nos leva a entender que toda promessa precisa ser qualificada. Uma vez terminou o culto, um rapazinho lá da igreja veio pedir para mim orar por ele, pra ele passar numa prova. Eu, claro, vou orar. Mas eu fiz uma pergunta para ele: você estudou? Ele, não, pastor, eu não estudei, não. Eu disse, meu filho, então a gente vai orar para que Deus mande um anjo de matemática lá na sala de aula, lá na hora da prova, para você passar. Você acha que isso é justo? Porque eu posso orar para que Deus abra sua mente naquilo que você estudou. Deus seria muito injusto se faz passar uma pessoa que não estudou, que ficou tendo tempo para estudar e não estudou, e aquela que estudou virou a noite estudando, se esforçando, deixando de ir de lugares. Que Deus é esse que a gente serve? Deus não é injusto, meu filho. Então, assim, como essa oração vai ser qualificada? Como vai ter poder a oração pedir para alguém se passar numa prova sem ela ter estudado? Que qualificação é essa? Pedir a Deus Pedir a Deus para o casamento de uma pessoa acabar? Que qualificação é essa? Essa promessa não está qualificada para ela ser respondida. Mas vamos ver os outros pontos. Acompanha comigo que isso já deve estar clareando a tua cabeça aí para algumas coisas. Acompanha comigo aí, ó. Qualificar uma promessa é garantir que ela tenha a qualidade necessária. Deus deu a terra prometida ao seu povo, mas eles precisavam tomá-la. Se não a tomasse, não a teriam. Toda promessa tem obstáculos. E tudo no reino também tem obstáculo, assim como a oração. Vamos explorar alguns desses obstáculos, né? Vamos dar uma exploradinha aí. Por que minha oração não é respondida? Quais são os obstáculos de uma oração não respondida? Vamos ver aí? Vamos aprender? Se você puder anotar ou ver esse vídeo outras vezes, porque sua oração vai mudar a partir de hoje. Eu te garanto isso. Olha só, são 6 obstáculos que impedem nossa oração. Segura o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que é normal, mas o assunto é muito profundo, é muito complexo, mas eu vou simplificar para você. Eu já passei por todas essas situações e eu quero simplificar para você. Então acompanha comigo aí. O primeiro, pecado em nossa vida. Poxa, como é que Deus vai ouvir se eu estou em pecado, né?
se eu estou mergulhado no pecado, como é que Deus vai ouvir essa oração? Né? Não faz sentido se a palavra dele toda diz, né, que o pecador está longe de Deus. Isaías 59 diz que ele nem ouve, né, a nossa oração. Nós vamos ver isso aí na caminhada. Segue aí comigo a jornadazinha aí. Olha só. Creio que o maior e mais básico obstáculo que impede a resposta de oração é o pecado não confessado em nossa vida, né? Se você confessar e deixar, Deus perdoa. Claro, a promessa de Jesus pressupõe que a pessoa que ora seja um cristão sempre arrependido, um cristão voltado para Deus, uma pessoa conectada que luta em Cristo Jesus contra as vontades da carne. Claro, a promessa de Jesus pressupõe que a pessoa ora seja um cristão. Um cristão que vive no pecado e no poder da carne não pode ter nenhuma confiança de que suas ações serão respondidas. Não tem confiança, não tem como, né? Olha só os textos que eu citei para vocês. É a palavra de Deus. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha só a laje. Existe uma laje criada. Há uma laje, uma coisa sobre a nossa cabeça. O pecado cria, ele desconecta o cordão umbilical com Deus. Então nós precisamos ficar atentos, sempre limpos diante de Deus, arrependido, pecou, dobra joelho, se arrepende diante de Deus, deixa o pecado, que suas orações tenham garantia de ser ouvida. Olha só o finalzinho, ó. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos, lê para mim, para que não vos não ouça, para que vós não ouça. Então Deus não ouve a oração do pecador. Pode ser outra entidade, mas Deus não ouve a oração. Isaías 59, 1 a 2. Abre a sua Bíblia aí, para que você possa ter certeza do que está escrito aí, é a palavra de Deus. E tudo que eu boto aqui é a palavra de Deus. Olha só que coisa complexa. Vamos continuar? Acompanha comigo aí. Se o seu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nossa, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o pecado da vaidade, impedindo a oração. Tá aí, ó. Ó, oração. Olha só. Agora veja que texto confrontador para nós casados. Olha só 1 Pedro 3,7. Como é confrontador esse texto. Por isso precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Marido, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratem-na com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, porque não se interrompa as vossas orações. Deus não ouve a oração de um homem que está brigado com a sua mulher e trata-la mal. Então, assim, a desgraça do pecado, ela arrebenta com tudo. Esse pecado não confessado, esse pecado não arrependido, né? Essa coisa escondidinha aí que você está fazendo, esses vícios, preso a determinadas coisas, a pornografia, a violência, isso tudo impede. E as coisas a mais, isso tudo impede que Deus ouça a sua oração. Então, ponto número 1 é pecado. O que impede a oração? Nós vamos ver 6. O que impede? Pecado. Então, pensa nisso aí. Vamos continuar aí. Não tratar sua esposa de maneira correta pode impedir suas orações. E vice-versa. Quando olhamos para isso, pensamos inevitavelmente que é somente pela graça de Deus que uma de nossas orações é respondida. Mas a graça não nos exime da responsabilidade. Ela não nos tornou libertinos, mas libertos. Ser cristão é ter a graça e também a responsabilidade de representar Filho de Deus na terra. Tem uma história de um livro muito bom, cara. Se eu lembrar, eu vou botar no link aqui esse livro. É um livro chamado Maravilhosa Graça, né? Que o cara chega pro pastor e fala: Pastor, eu vou separar mesmo e Deus vai me perdoar, né?
Então, vou me separar. Aí esse pastor disse assim: Deus só dá a graça para a pessoa que está com a mão vazia. Ou seja, a pessoa que conhece a graça de Deus e abusa da graça de Deus, como vai ter a misericórdia de Deus? É impossível. Então, assim, a gente representa Jesus nessa terra, temos que tomar muito cuidado. Segundo motivo, claro, nós vimos isso na introdução desse vídeo. É porque minha oração não é respondida. Primeiro, nós vemos que é por causa do pecado. E segunda coisa óbvia é motivos errados. Ah, Senhor Jesus, separa aquele casal, Jesus, eu quero ficar com o cônjuge. Ah, Senhor Jesus, mata fulano, me irritou. Como é que Deus vai agir sobre isso, meu irmão? Como é que Deus vai fazer sobre isso? Como é que Deus vai ouvir um troço desse, né? Então acompanha comigo aí. Com muita frequência, nossas orações são motivadas pelo egocentrismo, baseado apenas no nosso desejo, só nas nossas coisas. Ó, pedir, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Mas Tiago explicou: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha Tiago dando a explicação básica, básica, para esbanjares em vossos prazeres. Olha só, Tiago está dizendo assim: você não tem sua oração respondida porque você está pedindo muito mal, está pedindo errado, né? A sua oração ela está com intenção errada e isso não agrada a Deus. Deus não fica feliz com isso aí e nem acontece nada. Acompanhe comigo aí. Nós já vimos aqui na Bíblia, ó, Tiago, capítulo 3, que a gente pede mal. Agora acompanha aí, ó. Deus não faz parte daquilo que você não o envolve também, né? Ou que envolve apenas o que ele não ama, né? Às vezes você está entrando num empreendimento, às vezes você está entrando numa situação, um relacionamento, você não convoca o nome dele. E às vezes você está entrando numa coisa totalmente errada. Uma oração totalmente centrada no eu não se encaixa dentro das promessas de Deus. Claro que você pode orar pelas suas coisas, mas a oração do Pai Nosso tem intercessão pelo outro também. Então toda a nossa oração pode estar a gente, mas tem que estar o outro também. Não há pecado em pedir para si mesmo, mas toda oração centrada apenas em você foge do verdadeiro cristianismo. O cristianismo ele veio para nos ensinar a ajudar, estender a mão, orar por aqueles que também precisam de oração. A nossa oração pode ter o eu, mas tem que ter o outro também. Isso é importantíssimo. Deus quer responder às suas orações, mas ele precisa ser glorificado nesse pedido. Jesus orou assim, ó: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Para que você quer prosperar, ter uma casa, ter um carro, ter filho, casar, se não for para glorificar o nome dele, não faz sentido, pois somos dele e tudo é para ele e por ele. Não faz sentido. Você pode pedir, mas ele tem que estar incluído. Ah, Senhor, eu quero um carro, mas esse carro vai servir ao reino, vai ajudar as pessoas. Senhor, eu quero uma casa, mas essa casa vai ser instrumento para o reino de Deus de alguma forma. Senhor, eu quero prosperar, mas você quer prosperar por qual motivo? Lembra de Jó 42:10, que diz assim: Deus mudou a sorte de Jó quanto esse orava pelos teus 3 amigos. Lembra dessa passagem? E Jó passou luta do capítulo 1 ao 42:9, mas no 10 toda a sorte dele mudou, tudo veio quando ele olhou para fora. Sua oração pode olhar para dentro, mas precisa olhar, perdão, para fora também. Olha só o texto de Jó aí. Deus mudou a sorte de Jó quando ele parou de olhar para si e começou a olhar para o outro, para o outro. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando se orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Tá aí. O eu impede de olhar para o outro. No ano passado você orou, chorou, gastou, perdeu,
e se humilhou por alguma alma perdida, você pagou algum preço. Faça uma análise aí. Você pagou algum preço para que alguém conhecesse a Jesus, para servir ao necessitado, para servir ao perdido? Você pagou algum preço por isso? Então é importante você se autoavaliar, porque a sua oração, se não tiver isso, é uma oração egocêntrica. Isso não agrada ao Senhor. Então, assim, é uma oração que não faz sentido para Deus. Tá bom? Continuando aqui, ó. Terceiro. Ah, não. Mude sua oração esse ano. Ore por você, mas também por quem precisa. Inclua nas suas orações 3 amigos que precisam de Jesus. Faça com que sua oração seja menos sobre você e mais sobre Deus. Porque Deus ama os perdidos. Inclua nas suas orações os perdidos. Você tem 3 amigos que precisam de Jesus. Existe pessoas, tu pode estar achando sua situação complexa. Você pode estar achando a sua situação, poxa, mas eu estou orando que eu estou numa situação muito difícil. Não quero diminuir a sua luta nem seu problema. Mas tem gente que trocaria agora seu problema pelo dele. Tem gente que voltaria até dinheiro, trocaria seu problema. Então, assim, olhe para o outro, invista no outro, ajude uma outra pessoa a conhecer Jesus. E inclua nas suas orações essas pessoas também, tá bom? Terceiro, né? Falta de fé. Falta de fé. Não tem jeito. A gente só agrada a Deus, só é possível agradar a Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante para aquele que esteja chegando perto de Deus, ele creia piamente que Deus tem o poder de poder gerar o milagre que ele precisa. Acompanha comigo. Jesus deixou isso bem claro. Olha o que está em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedires, credes e será assim convosco. Então, quando você estiver orando, veja um milagre acontecendo. Porque se tu vê, já está sendo gerado lá no céu. Quando você estiver orando, veja acontecendo. Feche os seus olhos e veja o milagre acontecendo. Veja ele sendo formado, veja ele sendo construído. Veja o milagre já acontecendo lá no mundo espiritual, porque fé em Hebreus 11 é ver o que ninguém está vendo e só você está vendo. Então faça isso. Né? Conta a história da esposa do Walt Disney, quando foi inaugurar um brinquedo lá na Disney, e já estava falecido o Walt Disney. E um dos gerentes falou assim: pena que o Walt Disney não viu isso pronto. A esposa pegou o microfone e disse: você está enganado. Ele viu isso antes de nós. Então você está precisando de um milagre para ter um filho, uma filha. Veja, gere, dê nome, caminhe com seu filho, ande com seu filho no mundo espiritual, veja pela fé. Se você quer uma casa, entra dentro dessa casa, sinta o cheiro dessa casa na hora que estiver orando. Peça a Deus para que te dê as visões desse milagre que você precisa. Talvez seu milagre seja uma cura. Veja você saindo do hospital. Veja seu ente querido que talvez precise dessa cura, saindo do hospital, sendo recuperado, recebendo a alta. Então veja pela fé, pela fé. Né? Então é preciso, ao chegar a Deus em oração, crer nele e no seu poder. Isso é importantíssimo. Você precisa crer nele e no seu poder. Se você não crê nele e no seu poder, não vai adiantar de nada, nada. Tiago, olha o que Tiago disse aí. Tiago 1, capítulo 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com quê? Com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, aquele cara que é que nem uma onda do mar. Hoje acredita, amanhã não acredita. Então, se está te faltando fé, deixa eu te dar um macetezinho. Está te faltando fé?
dobre seu joelho e peça a Deus que dê fé. Deus tem tudo o que nos falta em Cristo Jesus. Peça a Ele para que te encha de fé. Está te faltando fé, está te faltando crer. Você está frio, você não acredita. Então peça a Deus. Continua aí comigo. Essa fé que Deus requer de nós é a fé que persiste até mesmo na oração não respondida. Ué, como Deus vai saber se você quer, se você nega? Lembra a história da mulher, a parábola que ela fica insistindo na porta do juiz até que o juiz diga: Nossa, não aguento mais essa mulher. Então, assim, que Deus tropece na sua oração. Não desista da sua oração. Não pare até Deus te dizer não, sim, espere. Então, se você está entendendo esse vídeo, coloque embaixo nos comentários aí. Não, sim, espere. Se você entendeu que Deus tem essas três opções para você, olha só, Deus, mas você tem que insistir. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloque embaixo aí, não, sim, espere. Então, insista de que Deus tropece na sua oração, que Deus fala, meu Deus, que criatura chata. Vou repetir, essa fé que Deus requer de nós é a fé que persiste até mesmo na oração não respondida. A total confiança de que Deus é dono do sim, do não e do espere, né? Sim, não espere, ou não, sim, espere. Então, assim, espere sim e não. Eu não sei o que Deus vai te falar primeiro. Mas, assim, seja chato e chata. Tudo que a gente quer, a gente investe tempo em oração. Eu orei 3 anos consecutivos, em lágrima, em clamor, em silêncio, para que minha esposa conhecesse Jesus Cristo. Minha esposa era de outra religião, mas o Senhor, depois de 3 anos, tocou no coração dela. Então não desista, não desista. Nas Crônicas de Nárnia, é muito interessante esse livro também. Poxa, eu gostaria de lembrar de botar esse livro aí para você ler. Eu vou botar o link. Se não aparecer o link, comenta aí, pastor, cadê o link dos livros? Cara, esse livro de Nárnia, esse livro de é muito legal, cara. É muito bom. As Crônicas de Nárnia, escrita por um ex-ateu, C.S. Lewis, né, o nome dele, há uma parte em que a feiticeira engana os bravos heróis, um encantamento de esquecimento. E um deles, mesmo sob feitiço, disse: ainda que Aslan, Jesus representando a figura dele, que era um leão, me abandone, eu estarei ao lado dele. Ainda que Nárnia, o reino de Aslan, não exista, eu sou um narniano. Então, ainda que Jesus não responda, eu sou de Jesus. Ainda que diga que o céu não exista, eu sou do céu. Olha que coisa tremenda. Isso é uma literatura. As Crônicas de Nárnia seria muito bom você ler. Acho que todo crente deveria ler alguns livros, né, de C.S. Lewis, né? Os Quatro Amores dele é fantástico. Cristianismo puro e simples. E as Crônicas de Nárnia. Se eu lembrar, eu vou colocar o link aqui para você, tá bom? Se eu não botar, me cobra aí, me ajuda aí. Depois você passa 200, você esquece algumas coisas. Então vamos lá. Ou seja, ainda que o mundo me diga o contrário, ainda que as situações gritem que Jesus não existe, eu estou do lado de Jesus. Ainda que o mundo tente me enganar, ainda sou do reino de Deus. Fé é isso. Acreditar além das circunstâncias. Ué, Deus não te respondeu? Deus precisa te responder sempre? Deus precisa agradar os seus caprichos sempre? Ué, que Deus é esse que você serve que é manipulado com as suas pirracinhas? Que Deus é esse? Ele é soberano, ele reina. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Ele é soberano. Mas não, porque ele fez, eu tô com ele. Porque ele não fez, eu não tô com ele. Ué, que parada errada é esse? Que pensamento errado é esse? Então precisamos crescer a nossa fé ao ponto de sermos de Deus, mesmo com sim ou não, ou espere, ou nada acontecer. Somos de Deus. Amém? Quarto, perdão, eu tinha falado aqui, deixa eu voltar aqui. A falta de fé, que nós falamos, e agora o quarto. O quarto é
A falta de sinceridade. Meu Deus, quanta coisa complexa para resolver minha oração. Não é nada complexo, é você ser crente. Um crente é sincero, ainda mais com Deus. Deus sabendo de tudo. Para que você vai esconder as coisas de Deus? Deus sabe de tudo. Eu sei que nós somos duas pessoas. Uma que a gente apresenta para a sociedade e uma que se comunica com Deus. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas escute só. A falta de sinceridade atrapalha a nossa oração e a resposta da oração. Agora, algo difícil para nós assumirmos é isso. É que algumas vezes nossas orações não são respondidas porque, com muita franqueza, realmente não nos preocupamos se elas serão respondidas ou não. Diga-me, às vezes oramos mecanicamente. Meu Deus, a gente só está cumprindo um protocolo. A gente também não quer nem que aconteça de verdade. A gente só está fazendo por fazer, para ter a nossa consciência de dizer assim: orei, eu fiz a minha parte, mas não tem sinceridade, não tem verdade. A oração tem que estar cheia de verdade. Olha só, com muita franqueza, realmente não nos preocupamos se elas serão respondidas ou não. Aquela oração mecânica, fria e descomprometida. Alguém pede para orarmos por ela e depois nem perguntamos ou nem nos preocupamos se foi respondido ou não. Diga misericórdia. Aí a gente precisa da misericórdia nesse quarto ponto aí. Diga misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, a nossa oração, quando alguém pedir oração para a gente, ou quando a gente for fazer as nossas orações, que ela seja cheia de empatia, que ela seja cheia de misericórdia, cheia de preocupação, de verdade e sincera. Eu lembro uma vez que eu não estava afim de orar. Eu falei, poxa Deus, eu não vou orar não porque eu não estou com a menor vontade de orar. Aí Deus me falou assim ao coração: quanto teu filho, você chama teu filho para ver um filme contigo, e ele não está com a menor vontade de vir, ele vem, ele fica do seu lado, na má vontade do seu lado, mas mesmo assim tu se sente muito bem, porque meu filho está do meu lado. Então aí eu fui para a oração. Porque mesmo chateado, aborrecido, Deus quer a gente perto dele. Amém? E você seja assim, que isso mude dentro de você. É, Continuando, meus irmãos. Olha, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Quando uma pessoa precisa de ajuda, às vezes só falamos, vou orar. A pessoa recebe isso como se fosse algo como, não estou suficientemente interessado em lhe ajudar. Semos que o suporte da oração é muito maior que qualquer outro tipo de suporte, até mesmo financeiro. Então, assim, quando alguém pedir para você orar também, se interesse realmente pelo que você vai orar. Apresente a Deus preocupado com a causa. Se importe com a pessoa. A sua oração se torna sincera para você mesmo e para o outro. Quando coloco algo em oração, preciso me comprometer com sinceridade e acompanhar o alvo da oração para perceber se o céu está se movendo e, caso contrário, continuar intercedendo. Olhe para a oração de Ana por um filho, em 1 Samuel 1. Ela estava tão envolvida com a sua oração que aos olhos dos outros parecia que ela estava bêbada. Sei que minha oração está assim enquanto começo a orar e perceber que estou em uma direção diferente ao abrir os olhos. O que eu quero dizer com isso aí? É uma oração concentrada. Às vezes eu estou orando na igreja, eu estou assim com a mão levantada numa direção, daqui a pouco eu estou virado para outra direção. Estou tão desconectado do mundo. Às vezes eu estou orando em casa com o olho dobrado, penso que já passou algum tempo, eu vou olhar, passou mais tempo ainda. Claro, existe algum momento que a oração está difícil, né? Eu lembro que às vezes vou orar, parece que passou uma hora, passou 5 minutos. Isso acontece também. Tem dia que parece que o céu está de bronze. Tem dia que você não quer orar mesmo, mas você vai se forçando até que isso se torne um pouco menos difícil, porque a carne não quer orar. Acompanhe comigo aí. Claro que o maior exemplo foi Jesus, que passava a noite em oração, ao ponto de seus discípulos dormirem, perguntando assim mesmo: esses homens estão comprometidos com a oração como Jesus estava? Eles dormiam, não estavam comprometidos. Nossas orações podem ficar sem resposta porque nos preocupamos muito pouco com o que pedimos.
Quando chegar no céu em oração, chegue com a oração com um peso que você se importa com essa. Torne essa oração valorosa, porque se é valor para tu, vai se tornar valoroso para Deus. Quinto, também falta de perseverança. Falta de perseverança. Falta de perseverança. Ora um tempinho e acha, ora um dia e acha que vai mudar. Eu orei 3 anos pela minha esposa. Então, assim, eu lembro de uma moça que queria separar na igreja, e eu disse para ela, minha filha, vamos orar? Separa não, vamos orar, vamos tirar esse mês para orar. E era muito banal o motivo da separação. Vamos orar. Aí no outro mês ela me procurou e eu falei, mudou? E mudou nada não, pastor. Falei, vamos orar mais uns 2 meses? E eu também tirava um tempo de oração durante aquele mês por ela. Aí no terceiro mês ela me procurou, ei, minha filha, mudou alguma coisa? Não, mudou nada não. Então vamos orar mais um mês? Sei que no quarto mês ela me procurou e disse, pastor, eu entendi. Não é meu marido que tem que mudar, sou eu que preciso mudar. Mas a insistência, precisamos insistir na oração. Porque às vezes Deus não quer mudar o alvo de oração, às vezes Deus quer mudar a gente, mudar a nossa percepção. Mas a gente precisa perseverar. Se você não perseverar, você nem casa, meu filho. Você nem casa. Ó, intimamente lidando com a sinceridade, a falta de persistência é um dos motivos pelo quais não somos atendidos. Quem não insiste não quer. Oramos uma, 2 vezes por algo e depois paramos. Certa vez um homem me disse no início do culto, pastor, me converti, minha esposa não, e vou me separar dela. E eu perguntei, quanto tempo você tem orado por ela? E ele respondeu, 3 meses. Eu disse a ele, só daqui a 3 anos você poderá tomar essa atitude. Eu orei 3 anos pela minha esposa, a bitola é 3 anos. Mas na verdade isso era uma desculpa para sair do casamento, pois não havia motivo real para isso. Isso não é motivo para separar. A pessoa está na igreja e o outro não tá, isso é motivo? Não tem motivo disso para separar, não. Então é tudo desculpa, é porque não queria gastar tempo, investir, porque demora, meu. Imagina você orar anos por algo que não acontece. Eu orei 18 anos pelos meus pais e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ué, 18 anos na vontade de Deus, porque Deus tem o sim, o não e o espere. Você já comentou isso aí? Deus tem o sim, o não e o espere. E é Ele que é o manda-chuva. É Ele que dita as coisas. Se Ele não quiser, não vou fazer o quê? Então, disse ainda Abraão, quando Abraão estava pedindo para não destruir Sodoma e Gomorra: Não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais dessa vez, porque Abraão estava insistindo com Deus, pedindo que não acabasse com Sodoma, que salvasse algumas pessoas. Porém, Abraão, por 6 vezes, repete a mesma sentença ao Senhor. A pergunta. A pergunta é: não seria isso uma vã repetição? A resposta certamente é não, pois o Senhor ouviu a oração de Abraão e não destruiu Sodoma e Gomorra até que Ló e sua família fossem tirados da cidade. Desanimamos muito facilmente. O primeiro sinal, e vou contar um negócio para vocês: quando você vai orar, um, um dos sinais é que vai piorar. Queria te dar outra palavra, meu irmão. Eu queria te dar uma outra palavra de fé e de ânimo. Mas uma das coisas que acontece quando a gente vai orar é que a coisa piora às vezes. Nossa, que palavra desanimadora, não. Isso é uma palavra de fé, isso é um sinal. Então, assim, tem que ter perseverança, insistir. Na sua rua, onde você mora, preste atenção. Se tiver que consertar a rua da sua rua, o que vai acontecer de novo? Vai piorar tudo, vão desmontar a rua toda, vai ter barulho, vai ter carro, caminhão, trator, vai ter briga, vai ter dificuldade de transitar, vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque a rua está sendo refeita. Está começando uma obra. Então, assim, acredite que às vezes piorar é um bom sinal, que as coisas estão agindo. Então, desanimamos muito fácil. Alguns cristãos diriam que tudo que temos a fazer é orar uma vez a respeito de uma determinada coisa, entregar ao Senhor e descansar. Mas Jesus ensinou de forma diferente. Ele ensinou a persistir. Então, o nosso exemplo não é o crente dizendo. Nosso exemplo é Jesus. Mas Jesus ensinou de forma diferente. Ele ensinou a
persistir, pois o persistir é um sinal dizendo eu quero. O sinal para Deus dizendo que você quer é a insistência. Porque se desiste fácil, é porque não queria de verdade. Aí a gente tem que voltar no ponto sobre sinceridade que nós falamos agora há pouco. Sinceridade, nós precisamos falar desse ponto. Então, assim, um dos sinais que você quer é insistência. Insistência. Lucas 11, do 5 ao 9, nós precisamos ler esse texto com muita calma. Disse-lhe Jesus ainda: Qual dentre vós, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abrir-se-vos-á. Aí está falando, Jesus está falando uma coisa só: insistência. Então, assim, se Jesus está nos ensinando que devemos insistir, se chega alguém e fala, não, vamos só orar uma vez e acabou. Não, não. Creio sim que existe uma oração para uma vez só. Mas eu sei que existe oração que você precisa insistir, insistir, até que você tenha, de alguma forma, o sim ou não e o espere. Já comentou aqui? A gente combinou de você comentar aqui. Sim, não, espere. Então, Jesus, nesse texto, está dizendo: seja persistente e queira. Seja persistente e queira. Vou repetir, eu orei 18 anos para que toda a minha casa servisse ao Senhor. Hoje, toda a minha casa. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs o conhecem. Meu pai e minha mãe foram para o céu, mas foram com Jesus Cristo. Eu lembro que no leito lá de morte da minha mãe, ela falou assim: Meu filho, hoje eu conheço Jesus por causa de você. Nunca preguei para minha mãe. Sempre servi a minha mãe. Porque o maior sinal de amor é serviço. O maior sinal de amor é o serviço. O Jesus que estava em mim alcançou a minha mãe por causa das minhas orações. Minha mãe foi para o céu por causa das minhas orações. Meu pai foi para o céu por causa das minhas orações. Insistência, chato. O cara chato, né? Se tu não insistir, vou repetir, tu nem casa. Não arranja emprego, nada acontece. Então mostre a Deus que você está falando sério. Poxa, tremendo isso. Tremendo, meu irmão. Mostre a Deus que você está falando sério. Mostra interesse no que você está orando. Mostra para Deus que você quer, que você está orando, insistindo para o milagre acontecer. Sexto e último, já estamos encerrando. E foi rapidinho e leve, porque é um assunto que muito nos interessa. Saber por que a nossa oração não é respondida. Hoje você sai daqui um crente fortalecido com a sua oração vai mudar. Eu creio que a sua oração muda a partir de hoje, porque hoje você está crescendo na fé, no entendimento e na sabedoria através da palavra de Deus. Deus está me usando como instrumento para fortalecer a sua visão sobre a oração. E eu creio nisso aí, em nome de Jesus. Agora, o sexto, aí não depende mais da gente. Não é vontade de Deus. Todos os outros, do 1 ao 5, dependem da gente. O sexto não depende da gente. Nem tudo vai depender da gente. A gente está sujeito a Deus. O do ponto 1 ao número 5 depende da gente. O sexto não. O sexto é da soberania, da vontade do nosso Deus, que ele ainda reina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso. Às vezes a gente ora ela tão mecânica
e não entende, seja feita a tua vontade. É a vontade dele, meu filho e minha filha. Não é a tua vontade, não. É a vontade dele. Ele tem o sim, o não e o espere. Você já comentou aqui que a gente combinou? Digita aí. Sim, não, espere. A oração é apenas um pedido. Como sei qual é a vontade de Deus orando? Repetindo, a oração é um pedido, não é uma exigência. Você não tem o poder mágico de Harry Potter, de tudo que eu pedir vai acontecer. Não é mágica. Olha o que C.S. Lewis disse. A essência do pedido, distinto da compulsão, é que ele pode ou não ser atendido. Nossa, é diferente do distinto da compulsão. Ele é distinto da compulsão. Ele pode ou não ser atendido, né? E aí, está preparado para o não, por sim, espere? Porque Deus pode dizer não. E aí? Você vai desistir de Deus porque ele disse não? Deus pode não responder você. Deus pode não fazer o milagre que você. Ué, não é mais meu Deus, porque ele não fez, ele é soberano. E é difícil isso mesmo. É difícil isso. Já passei por isso, é difícil. O sucesso da oração não prova. Preste atenção nisso. O sucesso da oração não prova em absoluto a doutrina cristã, disse C.S. Lewis. Isso provaria algo muito mais próximo da mágica. Um poder em certos seres humanos de controlar a força ou o curso da natureza. Por isso a oração é um pedido que depende de quem a ouve, quem ouve o pedido. O sucesso da oração não prova em absoluto a doutrina cristã. Toda vez que eu oro, acontece. Ué, será que é Deus que está ouvindo? Quero te lembrar que no Getsemane, isso é muito importante. Isso vai te dar um alívio agora ao seu coração. Tremendo. Quero te lembrar que no Getsemane, o mais santo de todos os peticionários orou 3 vezes para que o certo cálice não fosse afastado dele, e isso não aconteceu. Meu irmão, Jesus orou assim a Deus: afaste de mim esse cálice. Se existe um homem puro que caminhou nessa terra justo, crente, era Jesus. E Deus não ouviu a oração de Jesus. Ouviu vários milagres, mas no Getsemane, por causa de um propósito muito maior. Talvez Deus não tenha ouvido a sua oração, porque há um propósito muito maior que você a princípio não veja, não entenda. Existem coisas, deixa eu ser sincero contigo, muito sincero com você, como tem sido em todos os vídeos. Em todos os vídeos, eu sou isso que você vê aí, esse jeito que você vê aí. Então, deixa eu ser muito sincero com você. Às vezes Deus não responde a oração, porque há algo muito maior. E vou repetir agora. Existem coisas que a gente só vai saber quando estiver diante de Deus, porque a gente não entende. Eu não entendo isso. Mas eu confio no caráter de Deus. Eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo porque a minha oração não foi ouvida, eu não entendo porque eu recebi um não, eu não entendo porque minha mãe não foi curada, eu não entendo porque esse desafio, aquele outro, eu não entendo algumas coisas, mas uma coisa eu tenho. Eu confio no caráter do meu Senhor. Eu sei quem é Deus para mim. Eu sei. Eu posso ter recebido não, mas é um propósito maior aí, porque eu sei que ele é bom. Eu sei que Deus é bom. Então, voltando aqui. Quero te lembrar que no Getsemane Jesus não foi ouvido. Olha só Mateus 26, do 36 ao 44. Vale a pena a gente ler esse texto. Vale a pena que esse texto entre dentro da gente. Vale a pena. Segura mais um pouco aí. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente entristecida até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu pai, olha a oração de Jesus. Meu pai, olha a oração de Jesus. Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e se como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, em uma hora pudesse vos vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, a segunda vez, dizendo: Meu pai, se não é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Passa a ser a tua vontade. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus orou por 3 vezes, meu irmão. Nossa. Mas eu quero te deixar bem claro que Jesus não estava com medo de cruz. Várias outras pessoas morreram de cruz antes dele. Várias outras pessoas morreram de cruz depois dele. Pessoas foram comidas por leões. Pessoas foram assassinadas por causa do evangelho. Jesus não estava com medo disso. Ele estava com medo do cálice da ira de Deus, porque ele ia beber de todo o pecado da raça humana e o Pai ia virar o rosto para ele e ele ia ficar desconectado do Pai. E aquilo era pior dos piores. Mas voltando aqui, sobre por que Deus não ouve a minha oração. Nós estamos no ponto porque não quer. Ó, se pararmos para refletir sobre isso, chegaremos à conclusão de que seria uma receita desastrosa se Deus simplesmente nos desse qualquer coisa que pedirmos. Que desastre que ia ser. Iríamos sempre orar para sermos libertos de qualquer sofrimento ou provação, claro, mesmo sabendo pela Escritura que o sofrimento edifica o caráter e a provação aperfeiçoa a fé. Mas a gente ia pedir para sair fora disso. Se Deus desse tudo o que pedirmos, olha só, se Deus desse tudo o que pedirmos, seríamos imaturos e filhos mimados e não homens e mulheres de Deus. Nossa, que coisa difícil da gente compreender. Que coisa difícil, mas quando a gente lembra de Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, todas as coisas, meu irmão, deixa eu deixar bem claro para você. Todas as coisas está incluída a ruim e as boas. A gente não vai passar incólume, sem passar por provações, por dificuldades. A gente não vai passar por essa terra dessa forma. Nem Jesus passou. Até Jesus teve cruz. Até Jesus pediu uma oração por Deus e Deus não atendeu ele. Então não fique abatido se Deus não me atendeu. Mas Deus não atendeu ele porque havia algo maior por trás e que você entenda. Que você tenha uma consciência bem clara hoje, se você nunca teve, que o Senhor é bom estar contigo. E talvez essa oração não tenha sido respondida por causa de todos os outros pontos que nós lemos, mas você vai começar a acertar todos os pontos que nós lemos. Pecado que nós lemos, não está pedindo certo, está pedindo errado, falta de persistência. Mas que o Senhor te ajude a entender hoje a oração. Hoje a sua oração muda. Porque você sabe que Deus tem um não, um sim e o espere. Vamos continuar aqui? Deixa eu repetir isso. Se Deus desse tudo o que pedíssemos, último parágrafo, seríamos imaturos e filhos mimados e não homens e mulheres de Deus. Então, às vezes, a falta de resposta é para fortalecer o nosso caráter. Talvez a falta de resposta seja para Deus estar preparando algo muito melhor, muito maior, como preparou para Jesus, beneficiar toda a humanidade. Também sei, quanto mais oramos, mais parecemos com Ele. Poxa, um dos motivos da oração não é só ser respondido. Isso eu quero falar para você olhando nos seus olhos. Um dos motivos da gente orar é ser parecido com Jesus Cristo. Cada vez que a gente chega mais perto de Deus através da oração, desarmado, sincero, a gente vai ficar mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Cada vez que você levanta o seu rosto na procura do Senhor, Salmo 34 diz que o nosso rosto não será confundido e será iluminado. Tem até um vídeo sobre isso de rosto erguido em algum lugar aí do meu canal. Então que Deus possa te ajudar a entender que a oração também tem um propósito.
além de responder você. A oração tem outros propósitos além de responder tudo o que você quer. A oração, ela precisa também ser aprendida, que quando você chega em oração é para parecer mais com Jesus e menos com você. Mais parecemos com Ele e a vontade dele se torna a nossa vontade, de forma que podemos ter confiança de que recebemos o que pedimos. Cada vez que eu me aproximo do Senhor, eu gero mais confiança. A fé vai aumentando e a certeza das coisas vai crescendo dentro de mim. Então, concluindo, né, devemos orar, pedir tudo a Deus, removendo da nossa parte o que impede nas nossas orações. Filipenses diz que eu posso pedir tudo a Deus. Ah, alguma coisa que eu não posso pedir. Só que se for coisa errada, coisa maluca, coisa que não faz. Mas eu posso pedir tudo a Deus? Pode. Não há nada que te impeça a pedir nada a Deus. Eu lembro que eu estava na cidade, estava um rapaz do meu lado que não conhecia Jesus. Eu estava precisando de uma vaga de carro, não achava. Eu falei, Senhor Jesus Cristo, acha uma vaga de carro aqui para mim que eu preciso resolver uma situação pro teu reino, não é para mim. Rapaz, logo que eu orei, saiu um carro e eu encostei, estacionei, e essa pessoa do lado falou: Rapaz, Deus responde a oração. Eu disse para ele: Sim, responde. E aquilo ajudou a fé desse menino. A resposta que Deus me deu naquela hora não foi para beneficiar a mim, foi para beneficiar esse menino que viu o poder da oração. E que Deus responde a coisas pequenininhas. Deus responde a coisas que parecem, ah, não tem que pedir. Ué, pô, ele é meu pai, porque eu não posso pedir qualquer coisa a ele. Posso pedir ajuda, posso pedir dinheiro, pode pedir força, pode pedir qualquer coisa que Deus te ajude em alguma área que pareça boba. Então, assim, concluindo, meu irmão, o que impede que nossas orações sejam respondidas é pecado que nós vimos, motivos errados que nós vimos, falta de fé que nós vimos, falta de sinceridade que nós vimos, falta de perseverança. Isso depende de nós. Isso é a nossa parte. Agora, a parte de fazer ou não é de Deus. E a Bíblia diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. As vossas petições, não diz quais petições. Sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então está dizendo aqui que eu posso orar pelo que eu quiser, ó, que sejam conhecidas diante de, claro, com o motivo correto, com a intenção correta, não é pedir coisa errada, né? Então eu espero que tenha te ajudado esse vídeo de alguma forma, esclarecido para você por que Deus não ouve a nossa oração. Eu espero que de alguma forma tenha alcançado você, fortalecido a sua fé. E se você já entende isso tudo, glória a Deus, venha só firmar no seu coração que Deus, ele tem um sim ou não. E eu espero, tá bom? Quero orar por você, terminar esse videozinho que foi um fora do padrão, foi um mais longo, mas precisa porque o assunto é um assunto complexo. E eu sei que esses assuntos complexos requer mais um pouco de investimento de tempo, tá bom? Então deixa eu orar por você pedindo a Deus que te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse estudinho que nos ensinou, nos fortaleceu hoje, a gente entender por que as nossas orações não são ouvidas. Obrigado, Jesus. A gente sai daqui fortalecido. Eu espero que essa palavra, Pai, alcance meu irmão ou minha irmã, fortalecendo o coração dela de uma maneira sobrenatural. Pai, que a fé dela aumente, que ela entenda que o Senhor tem um não, um sim, um porquê, mas tudo que o Senhor faz é bom. Pai, que cada família representada aqui, essas pessoas que estão ouvindo, vendo esse vídeo, que elas sejam abençoadas, Jesus. Que a fé delas seja aumentada e fortalecida. Abençoe esse meu irmão e essa minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, foi bom estar com vocês. Assista os demais vídeos, nós temos muitos vídeos aí. E até a próxima. Que seja um ano abençoado, um ano sobrenatural de fé. Que você veja o resultado da sua oração também, porque agora você aprendeu os passos para oração. Que seja um dia abençoado e que seja um mês sobrenatural. E que eu sei que a sua oração hoje muda. Eu sei que hoje você vai orar de uma maneira totalmente diferente. Eu sei que hoje é uma nova etapa na sua vida sobre a questão da oração. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa que ora, que insista e creia no poder da oração. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.